E no Mãos Solidárias de hoje a gente vai mostrar o trabalho do Centro de Apoio e Integração do Surdo Cego e Múltiplo Deficiente, essa entidade que funciona aqui no Jardim Proença, e eu estou aqui ao meu lado com uma das fundadoras, que é a Márcia Arias. Muito obrigada por nos receber aqui, Márcia. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Um trabalho que é muito essencial, né, Márcia? Que atende não um caso ou outro, mas os dois juntos, né? Eu queria que você explicasse pra gente como nasceu, que eu acho que tem tudo a ver, né? Como nasceu a entidade. Sim. Na realidade, nós nascemos agora, no mês que vem, completamos 20 anos, né? E o CAIS nasceu de uma necessidade, porque eu fui, como fonoaudióloga, né? Eu vi que a Campinas tinha trabalho com o surdo, com o cego, então assim, as duas deficiências separadas. E quando eu conheci o surdo cego, eu vi que o trabalho é completamente diferente, é outra dinâmica, é outro enfoque, né? E Campinas não tinha nada, só tinha em São Paulo, que, né, não viabilizava os daqui. A princípio eu conheci um só aqui em Campinas, aí eu fiz uma pesquisa, no mesmo mês apareceram 7, aí foi chegando. Hoje já estamos com, entre surdos cegos e múltiplos sensoriais, nós já estamos com 61. 61. Né? 61. E realmente assim, a surdo-cegueira ela precisa de um olhar específico, né? Porque ele não é um surdo que é cego, nem um cego que é surdo, né? As duas deficiências juntas, elas acabam levando a uma falta de informação ou então uma deturpação dessa informação, que ela vai chegar de uma maneira que o indivíduo acabe se isolando, porque ele não entendeu, né? Não teve a informação correta do que aquilo significa. Tanto, isso falando em objeto, em uma conversa, numa alfabetização, em qualquer setor na vida dele, pedagógica ou social. Então ele precisa de um olhar muito específico, né? Então nós nos especializamos. Eu iniciei fazendo um curso de especialização, depois fiz meu mestrado nessa área, para entender essa população, para poder trabalhar, né? E durante 15 anos nós ficamos só com uma população até 20 anos, e depois, daí quando a gente sentiu que tinha expertise para dar mais um passo, nós já começamos a atender os adultos. Hoje eu tenho 12 adultos, né? Nesses 61, 12 são adultos, que a gente visa mais a comunicação e a socialização, né? E os menores, eles vêm de uma parceria com a prefeitura, com a Secretaria da Educação, né? Então todos eles estão na escola, né? E tem agora a intervenção precoce, que são aqueles que não estão na escola ainda, por algum motivo, ou de saúde, ou falta de vaga, alguma coisa assim, mas que a ideia é inseri-los na escola. Cada vez mais inclusão, né? Sim, e a comunicação, certeza, ela acontece por conexão, né? Não tem como, se eles não têm a referência, né? Por isso que é esse olhar específico, e pelo que eu senti aqui, vocês observam cada criança, é feito um diagnóstico especial para esse indivíduo, né? E o atendimento também é individual, né? A gente não acredita num atendimento grupal com essa deficiência, tá? Então, o que a gente faz? Em alguns momentos existem 2 ou 3 crianças no mesmo ambiente, mas visando a socialização. Mas essa criança, cada uma está com a sua, que a gente chama de referência, né? Então, cada um, se tem 3 crianças, tem 3 profissionais, né? Nenhuma profissional fica com 3 crianças, né? Porque é muito específico, cada um tem a sua necessidade, tem a sua competência, que não dá para misturar, né? Agora, socializar dá, né? Então a gente sempre, quando pode, quando o movimento permite, o objetivo permite, a gente une essas crianças numa atividade só, mas pensando no amigo, na troca de turno. Então agora é respeito. Porque se eu tenho uma pessoa só, se eu sou individual, como é que eu vou esperar a minha vez? A vez é sempre minha, né? Então eu preciso ter o outro para cada vez. Agora é a vez do amiguinho, agora é minha vez.
Então é só eu tendo o contexto para eu poder trabalhar nisso. Então tem esse aspecto, esse direcionamento terapêutico, Sim. mais uma visão educacional e social também, né? Com certeza. A gente trabalha num enfoque transdisciplinar, que é onde a criança recebe atenção de um profissional que é orientado pelos outros. Então ela está com a físio, mas ela tem esse olhar que a fono já ensinou em relação à postura, em relação à comunicação. A fono vai trabalhar com ela em relação à comunicação, mas já está também preocupada com a postura dessa criança, né? Não tenho como, principalmente no nosso caso, que a gente tem muitos casos de deficiência visual, né? Eu não tenho como trabalhar com uma criança com a cabeça baixa, sendo que eu preciso que ela mantenha um olhar fixo. Então, quem trabalhou nesse pescoço, nessa postura, foi a físio. Trabalhou anteriormente a fono. Então, assim, não dá para separar, né? Para um trabalho do outro. Por isso que é transdisciplinar, que um vai complementando o outro, mas sem perder a sua particularidade. É um suporte assim maravilhoso que a escola não tem condições de prestar não tem. hoje, A né? escola tem muita gente junto, então a gente dá esse apoio para a escola. E falando em escola, assim, é muito interessante essa parte. A gente tem a nossa troca é muito boa, sabe? As escolas vêm, às vezes a professora quando dá o horário, ela vem assistir algum atendimento. Temos reuniões online, né, que agora ficou mais fácil para conversar sobre a criança e a gente vai trocando, né? Por exemplo, nós temos uma criança que chegou na escola como uma criança cega, sabe? E aqui ela ia super bem, assim, dentro do limite, né? Quando nós somos... Aí chamamos a professora, porque a queixa dela era diferente da nossa. A gente não tinha queixa e ela tinha com todo sentido. Na realidade, essa criança tinha visão periférica. E como a gente tinha esse olhar, já a gente entendia por que ele fazia assim, porque ele olhava por aqui. A professora não foi avisada, então ele mantinha uma postura de frente, só que de frente ele não enxerga nada, porque a visão dele era só periférica. A hora que a professora entendeu aquilo, porque ele não tinha laudo ainda, esse menino, a hora que ela entendeu aquilo, facilitou tudo, tanto na escola quanto aqui. A comunicação. Essa parceria é fundamental. É fantástico, né? E você falou do laudo. O laudo vocês não fazem aqui, é feito por um médico, tanto na questão da surdez, da questão visual e também das múltiplas deficiências. Então é neurologista, é psiquiatra, mas principalmente neuro, oftalmo e otorrino. E aí quem indica, vem uma demanda espontânea ou geralmente são outras entidades ou a própria prefeitura? Normalmente vem de outra entidade e agora vem da própria prefeitura. A escola está mandando coisa que não acontecia, né? Há de uns anos para cá, a criança é matriculada, eles têm alguma queixa, vão ver, tem alguma coisa, eles encaminham, né? Ou então, assim, ele vai para uma entidade que, por exemplo, um menino, né, que veio hoje, que na realidade ele tem toda uma dificuldade visual e física, que seria um múltiplo sensorial, né? Então a outra entidade ela não tem expertise de trabalhar com a deficiência visual, daí ela encaminha para cá. Eu consegui trazer ele para cá hoje por causa de um caminhamento de outra instituição, né? E eu acho que trabalha junto com o CAIS. Ele precisa de uma estimulação ocular, né? Que vai ser feita aqui, é isso? Sim, é isso mesmo. Como ele precisa estimulação que outra instituição não tem, que é o APAI, ele encaminhar eu para cá para me poder conseguir o atendimento, né? Ele recebeu uma queda, ele vem, não visualiza, não direitinho, não sentar, não fala. É por isso o APAI manda nós vir para cá. Aí no caso dele, então, seria uma reabilitação, né? Sim. E você está esperançosa que aqui você encontre o que você precisa, né, para ele voltar a se desenvolver mais rápido, com segurança? Sim, vai ficar tudo certo. Do mesmo modo que se chegar uma criança aqui, que ela tiver
uma deficiência, por exemplo, intelectual e física, ela não é o nosso caso, porque ela não é sensorial, que seria o visual e o auditivo. Então aí a gente encaminha para outro. Então existe essa troca entre as instituições. Sim, isso Pra é muito rico, ganhe, né? É um ganho muito grande, né? Porque ela precisa ganhar tempo de vida, ela precisa ganhar tempo de aprendizagem, né? Então, se ela ficar, como eu dei um exemplo, né, nós estávamos conversando, numa entidade que atenda surdo e depois outra que tenha cego, ela não vai ter nada de ganho de aprendizagem, né? Por isso é tão específico. E a gente sabe que assim, quanto antes esse estímulo começar, melhor, sim, né? Sim. Nós temos criança aqui que chega com 4, 5 meses, a coisa mais rica do mundo. Desenvolve muito melhor, né? E assim, e para mim fica muito nítido, porque quando eu fundei o CAIS, as crianças, lógico, já vieram grandes. A que era menor, ela tinha 8 anos. Então ela não tinha tido a experiência, a oportunidade de trabalhar especificamente. Como elas demoraram para aprender, para se organizar para aquela aprendizagem, entendeu? E agora as crianças que vêm mais cedo, é muito rico, elas aprendem muito mais rápido, porque elas estão em formação, não tem vícios anteriores. Sim. A gente já vai no caminho certo, né? Só que a gente precisou passar por essas duas experiências para poder saber isso. Né? Em termos de diagnóstico, de ciência, eu acredito que a gente já esteja muito mais avançado do que lá atrás, quando começou, né? Sim, e socialmente também a gente consegue dar conta dessa demanda que existe? Sim, a nossa luta maior é o reconhecimento ainda. Né? A surdo-cegueira, ela não é muito reconhecida, ela ainda é muito confundida com por exemplo, se a criança tem uma deficiência, por exemplo, intelectual com visual, o foco fica sendo numa mesmo. Então, assim, ele não prestou atenção, ele caiu porque ele tem uma deficiência intelectual que ele não presta atenção. Então, assim, se a gente fizer uma triagem no município, nós vamos achar muito mais. Muito mais. Entendeu? Eu já tentei fazer isso, mas isso demanda muito dinheiro, uma infraestrutura multidisciplinar, enorme. Né? Mas se a gente fizer isso, a gente vai... Ou, por exemplo, que nem o autista, muita criança é confundida com o autista, ele não é. É o sensorial. É o sensorial, que essa é a diferença, né, para quem está assistindo. Então, Sim, é muito diferente, né? Uma criança dentro do espectro do TDAH, do autismo, né? Diferente da criança com alguma deficiência sensorial. E assim, nós atendemos o surdo-cego, que é a deficiência visual e auditiva concomitante, e atendemos também o múltiplo deficiente sensorial, né? Que assim, são duas especializações diferentes, mas que assim, uma acaba completando a outra. Por exemplo, quem trabalha com o surdo-cego tem competência para trabalhar com o múltiplo sensorial. O contrário, não. Sim. Então, o que é? Nossa especialização é em surdo-cegueira, né? A nossa expertise é essa. Eu fundei o CAIS com essa ideia, com essa finalidade. Com essa finalidade. Porém, isso nos dá uma bagagem para atender o múltiplo sensorial. Sim. Né? Que acaba sendo mais comprometido em outros setores. Por exemplo, o surdo-cego é mais sensorial mesmo, audição e visão. Agora, o múltiplo ele já tem mais algumas coisas, mais algumas especificações assim, de saúde. Tá? O múltiplo ele já tem mais um problema pulmonar, já tem mais comprometimentos. Não é uma regra geral, sim, mas normalmente a gente porque aqui sempre olhar. É um combinado de coisas, né? Não daria nem para te perguntar se aumentou o número de pessoas com deficiência de surdo-cego ao longo desses 20 anos, porque são vários fatores, né? Então, mas eu tenho uma boa notícia. Diminuiu. Que bom! Sabe por quê? A causa maior da surdo-cegueira era a rubéola. E em função da vacina, que legal, diminuiu. Então, assim, existem muitos múltiplos que infelizmente está aumentando, tá? Porque quais são as causas da múltipla deficiência?
gravidez precoce, quer dizer, aquela mãe que tem um filho com 12, 13 anos que não está nem o próprio corpo da mãe está formado, quanto mais formar uma outra criança, ou a droga, né? A consanguinidade, quer dizer, primos que não se conhecem, parentes que não se conhecem, tendo filho, que depois vão descobrir que são parentes, tendo filho. A consanguinidade é um fator muito sério, porque se um carrega o gene, o outro, por ser da família, normalmente carrega esse gene também, que pode acarretar. Então, assim, aumenta a probabilidade. chance É muito maior, a probabilidade é muito grande. Então, assim, e agora, a surdo-cegueira, inclusive, é um alerta que a gente precisa fazer. Hoje, no adulto, ela está aumentando em função da diabetes. Tá? Hoje, antigamente, a gente tinha o surdo-cego mais em função de síndromes, né, que não deixa de ter ainda, mas já é menos. Aí tem a história da rubéola que diminuiu, né, as vacinas se pode tomar direitinho, só que tem a história a diabetes está aumentando muito. Sim. Né? Então, quem ficava ou cego ou surdo com a diabetes, com a intensidade disso, com o não cuidado. Eu tenho 4 surdos cegos por diabetes aqui. Adultos. Sim, seus 60 e poucos anos. Márcia, eu vou te perguntar mais sobre a questão dos adultos, mas depois de um rápido comercial a gente volta já já. De volta para o segundo bloco, Mãos Solidárias está hoje na sede do CAIS e a gente acabou o primeiro bloco falando que o aumento da diabetes tem também aumentado o número de surdos cegos e a Márcia vai explicar para a gente agora como é que a entidade trabalha também acolhendo essas pessoas e reabilitando, né, Márcia? Foi bem colocada, reabilitando, né? A diferença é grande entre habilitar e reabilitar. As crianças que chegam bem novinhas, nós habilitamos, nós ensinamos. Os adultos a gente relembra, a gente reabilita, quer dizer, a gente busca o que ele já teve um dia. E hoje vocês têm 4 aqui com esse quadro, por conta da diabetes. Nós temos 12 adultos e 4 em função disso. Que na realidade, assim, as coisas vão chegando, né? Aí eu tô diabético, não cuidei, de repente eu tô com uma audição mais comprometida, daqui a pouco eu começo uma visão, e aí assim não tem retorno disso, né? E hoje o índice está muito alto, né, de diabéticos, né? Então a chance nesse número ter alguns surdos cegos é muito grande, né? Agora, a nossa maioria aqui dos adultos, são sindrômicos, são síndrome de Usher, que é uma síndrome que, pensando em síndrome, é a que mais dá surdo-cegueira, né? Então, normalmente a pessoa nasce com uma deficiência que normalmente é a surdez, e depois, ao longo da juventude, às vezes na idade adulta, ele vai ficando com baixa visão. Alguns chegam à cegueira, mas nem todos. É uma questão neurológica? É uma questão genética. Né? E na realidade, assim, o que acontece? Essas pessoas, eles chegaram a ser alfabetizados, alguns já trabalharam, inclusive nós temos aqui engenheiro que já chegou a fazer uma faculdade, trabalhar mesmo, só que eles trabalhavam enquanto tinha uma deficiência ou então quando a segunda não estava tão comprometida, né? Então, o que eles vieram buscar? Uma comunicação, porque eles foram perdendo essa comunicação, né? Não adiantava fazer língua de sinais, fazer libras, porque ele não estava vendo mais esse movimento, né? Não adiantava falar, vai para casa, se ele não tinha o olhar para casa, e ele não tinha ouvido para ouvir casa, né? Então, a gente trabalha com libras adaptada, que seria libras, mas no corpo, mão na mão, por exemplo, comer, que seria assim, vira assim, entendeu? Casa, eu coloco a mão dele em cima da minha, então assim, o telhadinho, né? Então, todos aprenderam, quem não sabia Libras começou a aprender, quem sabia já foi para Libras adaptada. E aí nós tivemos um caso muito interessante que um deles comentou, ele falou, tudo bem, eu aprendi Libras, mas eu vou no mercado, eu vou na padaria, eu peço um pão, que é pão isso em Libras,
Só que o cara não sabe Libras, o que eu faço? Né? Bem lembrado, né? Daí a gente retomou, como todos foram alfabetizados, a gente retomou a escrita na palma da mão. Que legal, Tá? super então, interessante. todos eles, esses 12, eles sabem Libras adaptada, que é a que chama Libras tátil, e a Libras na palma da mão. A Libras, não, desculpa, a escrita na palma da mão. Né? E também eles têm, por exemplo, que nem eu tenho surdo cego total, que o alfabeto é na mão. A, B, C, D, ele vai montando. E né? o Braille funciona para eles também? Funciona. Mas assim, a aceitação não é muito boa, eles têm uma certa resistência. Quem não é cego total, que a maioria não é, a maioria tem baixa visão, eles não conseguem se ver, eles falam que Braille é para cego, eles não estão cegos, mas assim, seria um momento de estar aproveitando a aprendizagem, porque depois vai ficando mais difícil. Né? Então, nem todos aceitam, mas a gente oferece, a gente tem especialista em Braille, aqui a gente oferece todas as referências, como vocês viram nas portas, assim, os objetos deles, todos têm Braille. Né? Ontem foi muito lindo, a gente foi no tribunal para eles treinarem na urna eleitoral, porque eles querem votar, eles vão votar. Legal! Foi muito legal, fomos super bem recebidos, agradeço muito, foi um momento único. Eles entenderam, a gente treinou, fingiu assim que tinha, né? Eles deixaram tudo pronto pra gente, assim, tinha candidatos fictícios, aí tocava o sininho, aí também eles testaram para ver se esse timbre era suficiente. Foi muito interessante. Então, assim, eles buscam a cidadania o tempo todo, eles querem, eles passeiam, eles vão em parque, eles vão em baile, e as meninas são 12 adultos para 4 profissionais, né? Eles não é 1 para 1. Como é o lado mais social, e não que seja o suficiente, porque tem alguns que precisam, quando é Libras adaptada é 1 para 1, mas às vezes não tem. Só que um lá escuta um pouquinho, então dá para contornar. O que é muito rico também, né? Com certeza, mas assim, pelo toque, eles trazem experiências lindas, na realidade eles estão mais ensinando a gente Com certeza. do que a gente está ensinando, né? Eles estão ensinando mais e a gente aprendendo mais. Sim. É muito lindo. Ô Márcia, fala pra gente das atividades gerais, que a gente está até aqui na sala da educação física, dos multi-estímulos, é sala sensorial, né? Sala sensorial, chama. Mas a gente passou por várias atividades, queria que você falasse um pouquinho, porque assim como o nosso corpo é complexo, os estímulos são diversos, né? Sim. Tudo aqui no CAIS, vocês viram, é tudo muito colorido para que tenha contrastes de cor, né? Por exemplo, esse aparato aqui, é amarelo e preto. O que acontecia? Se uma criança tem uma pessoa tem uma baixa visão, dependendo da luz que está lá fora, ela chega, esse amarelo não dá o contraste do chão. Então nós tivemos que passar... Zebrar, né? Para que ela tivesse esse contraste. Ali fora também no corrimão, azul e branco. Então a gente tem que dar o máximo de contraste que a gente pode. Aí tem um estudo, qual é a cor melhor, qual não é, né? O azul é muito comum. Por exemplo, no amarelo seria o preto aqui. E assim, para que ela possa, quem enxerga, possa desviar um pouco disso, possa entender na hora de pegar um brinquedo, para montar esse brinquedo, ter esse contraste. Então, assim, a gente dá o estímulo visual, auditivo, e assim, o ambiente tem que estar preparado, né? Cada sala tem a sua referência, que assim, não só a importância de tudo isso para a gente é o respeito, ele entender onde ele está indo. Ele não está sendo jogado numa sala, depois vai para outra. Ah, agora eu vou na sala da fono. Ele não precisa saber o nome fono, talvez nunca vá saber esse nome. Mas não precisa, mas ele sabe que o que ele vai fazer naquela sala e com quem ele vai fazer. Depois, agora nós vamos para outra tia, então assim, vamos lá na Tami, então tem a referência da fisioterapia. Aí ele vai associando cada atividade com o espaço que ele está sentindo, ele está sendo inserido, né? Aí a hora que acabou, vamos para casa, independente dele já estar entendendo isso, ele sabe, é casa, um dia ele vai entender que isso é casa. Por né? repetição, né?
E outra coisa importante também para o surdo cego e para o múltiplo, o movimento correto é muito importante. Por exemplo, tem crianças que eu não posso balançar para o lado, porque aí tem um aspecto neurológico, tem crianças que eu tenho que balançar pela frente. Então, tudo isso é visto junto de um laudo que já vem, de um estudo, que a gente tem estudo de caso, discussão de equipe toda semana, toda terça de manhã, é hora da reunião de equipe, reunião pedagógica, e que se fala, não dá para falar de todos, é lógico, mas a gente vai conversando sobre os casos mais importantes, os casos que estão chegando. Então, por exemplo, a avaliação hoje fiz uma entrevista, semana que vem tem uma avaliação, na outra semana já vai discutir o caso dessa criança, se for nossa, né? O nosso parque também, a gente tem um parque adaptado, em que tudo tem um porquê ali também, o balanço, a cadeira de roda, porque a gente quer que o amiguinho da cadeira de roda convide o outro que não é cadeirante. Então, ele é o dono do espaço. Ah, que legal. Então, todo balanço, tudo que a gente tem ali, tem para o cadeirante e para o não cadeirante, né? Mas o protagonista ali é o cadeirante. Ele vai convidar, ele vai trazer o irmão, vai trazer o amigo, legal. Né? Para ele, aquilo é dele. Ele é o protagonista. E ele tem um espacinho para quem quer vir com ele, né? Então, assim, agora assim, foi muito legal. Nós ganhamos no fim do ano passado, a gente ganhou um audiômetro também para fazer os testes. Esse material que está aqui dobrado é é uma gaiola de TeraSuite, que é um trabalho essencial em fisioterapia, que agora só não está montada ainda porque a nossa fisio vai fazer o curso de especialização mês que vem para poder trabalhar, né? E aí, assim, a gente busca, não promete nada para as famílias, mas a gente busca o potencial máximo dele, né? E graças a Deus a gente tem conseguido muita coisa. Assim, as famílias são muito parceiras, mas são assim... Eu ia até perguntar, porque eu vi que a participação da família é essencial e vocês integram muito isso, né? E é muito legal, gente, assim, isso aí me emociona muito, sabe? Porque a gente não é ninguém sem eles, né? Até porque essa criança, ela fica pouco tempo, ela vem 1 ou 2 vezes por semana aqui. Sim. Né? Ela precisa dessa continuidade. E elas são parceiras mesmo, sabe? Assim, e a gente tenta mostrar assim, ela é mãe. Né? Lógico que ela vai ter que dar continuidade nisso, então a fono explica como engolir certinho, ela vai ter que dar, porque é muito pouquinho aqui. Mas assim, ela não é a terapeuta da criança, né? E assim, aqui é tudo feito de propósito. Então, por exemplo, a gente tem vidros justamente para as mães participarem. Por exemplo, tem criança que se a mãe está aqui pertinho, essa criança vai se distrair, mas a mãe pode estar ali olhando. Tá? A gente deixa bem transparente, literalmente transparente o nosso trabalho, porque cada movimento que eu faço com ela, cada bloquinho que eu pego, cada brinquedo, tem um porquê. Aí a mãe tá vendo, se ela não pergunta. Se ela não questionar na hora para não interromper, depois ela vai ser... você viu, ele pegou aquele vermelhinho por isso, contrastei isso. Então, assim, a participação tem que ser e graças a Deus tem que ser bem assim, ativa. Né? Então a gente vai ver agora um pouquinho como é que foi as atividades deste dia em cada sala, em cada estação de trabalho. Essa daqui é a minha cestinha de rotina que eu tenho com eles. Então eles chegam, por exemplo, hoje aqui no primeiro tá essa fruta aqui representando que nós vamos trabalhar as frutas hoje. Então tá aqui. E depois aqui tá a caneta que nós vamos usar, a borracha, e eu coloco a folha para representar o papel que vai ser a escrita que ele vai fazer. Então tá aqui. Depois que nós fizemos, que ele separou, ele escreveu tudo, isso daqui, o terceiro serve para a gente colocar que acabou. Então ele separou, então ele vai colocar lá no terceiro, põe aqui, Enzo. Aqui, da atividade que nós já realizamos, acabou. Aqui, que é o lápis que ele usou para escrever. Isso daqui é representado como se ele tivesse escrito e a leitura que ele fez. Então, ele vai colocar de cá também, porque hoje ele já realizou as atividades propostas, que foi separar as frutas, né? A leitura e a escrita que ele fez. O Enzo, a gente está num projeto, eu estou num projeto de leitura e escrita com ele, que ele está aprendendo a ler e escrever, né, de alfabetização.
E nós estamos trabalhando um projeto com ele de alimentos saudáveis. E hoje são as frutas. Eu, no AE, estou trabalhando na leitura escrita, a Fono vai continuar depois para explicar para ele como são os alimentos, como que é nosso organismo, o que ele faz. E cada um faz um pouquinho. Aí depois ele tem atividade cafísio para ajudar ele na coordenação, né, Enzo? Nós temos as frutas que estão aqui, ó. Nós tem as peras, melancia, laranja, uva, banana, morango, pera, uva, melancia, laranja, morango. Espera aí. Manga. Tem caqui? Tem. E você gosta de fazer essas atividades aqui no CAIS? Sim. O que você mais gosta de fazer aqui, Enzo? Conta pra gente. Treinar. Bom, o Enzo ele tem uma dificuldade motora, né, no lado direito do corpo. Então a gente sempre tenta estimular essa lateralidade dele. Então a gente trabalha muito exercício para coordenação motora, para desenvolvimento de força, para equilíbrio. Então a gente faz um catadão de todas essas habilidades para trabalhar ludicamente com ele, né? E aqui cada criança que vem traz uma necessidade especial e você trabalha em cima dessa necessidade de cada criança. Isso, cada um tem a sua pastinha, né, com as suas deficiências. E aí, em cima disso, a gente vai trabalhando e desenvolvendo as suas capacidades e habilidades. E ao longo do tempo, assim, dá para notar a mudança, o ganho de confiança, de autonomia? Sim, a Maria Eduarda mesmo, que é outra usuária nossa, ao longo dos atendimentos eu percebi a alegria dela, né, em correr na cadeira de rodas, e aí eu propus, juntamente com a mãe, para a gente participar de uma corrida de rua. E foi bem legal, assim, a experiência, né? Então, cada usuário aqui nosso, a gente vê a especificidade de cada um e o que é melhor ser trabalhado, né? Com a Giovana eu trabalho um pouco de opção de escolhas, né? E faço estimulação da comunicação, estimulação de vocalizações e também faço estimulação com o método Therapy Taping, né? Pra gente fechar um pouquinho mais essa boca, oferecer mais um pouco de controle oral, para ela poder deglutir melhor tanto os alimentos quanto a saliva também. Aí você faz a estimulação com esse palitinho, né? Que ela escolheu a cor, foi isso? Isso, a Giovana escolheu entre o rosa ou o verde. Aqui ela escolheu o palitinho rosa. É um palitinho saborizado, né? Ele tem um gostinho meio adocicado. E aí eu também faço com estímulos vibratórios, com taping. Coloco o palitinho tanto dentro da boca quanto fora da boca também. E a gente faz essa estimulação básica da musculatura em volta dos lábios. A comunicação aumentativa e alternativa, então ela vem como um recurso de acessibilidade. Então ela favorece a acessibilidade comunicativa das crianças e pessoas que não são falantes, que não têm a possibilidade da fala para se comunicar, elas se comunicam por meio dos símbolos. Então a gente tem diversos materiais que estão disponíveis aí para a fonoaudiologia trabalhar a comunicação de pessoas com necessidades complexas de comunicação, como a Maria Eduarda. E aqui a gente tem o sistema dela, que é um sistema alfabético, então eu tenho as letras, né, do alfabeto e a gente vai fazendo o acesso por cor. Eu vou perguntando para ela se a letra que ela quer dizer tá no azul, ou no verde, ou no vermelho, vou fazendo essa varredura e ela vai me dizendo, né, por esse dispositivo, se sim ou se não. Então, ela, mesmo com a dificuldade motora que ela apresenta, ela consegue ter esse movimento
para fazer esse acesso com o braço e ela mesmo ter a autonomia da resposta dela e construir as palavras que ela quer nos dizer e nos falar. Como ela tem essa questão da baixa visão, a gente trabalha no alto contraste, por isso que as cores também são contrastantes. Tudo isso faz parte do nosso raciocínio clínico para estar possibilitando e oportunizando a comunicação dela. Esse é o trabalho da fonoaudiologia aqui. As mães dos assistidos são as testemunhas da diferença que o CAIS faz na vida das crianças. Ele é muito feliz aqui, ele gosta muito das meninas. No dia que não vem, inclusive, ele fica até magoado, né, comigo. E ele gosta muito das meninas. E ele evoluiu bastante. Na escola deu para sentir diferença? Deu, o Enzo sabe ler bem, escrever também, né? Deu para ter uma grande diferença no Enzo, depois que ele veio. Agora ele está trabalhando um pouco do desenvolvimento motor, né? Dos dois lados. Sim, que o lado direito dele era praticamente paralisado. Ele não mexia. E aqui ele desempenhou bastante. A Duda está aqui há 7 anos. O CAIS é extremamente importante. Além de todas as terapias que ela faz aqui semanalmente, eles estão envolvidos em todas as áreas da vida da Duda. Então, eles participam da área escolar, ajudam a gente nas dificuldades que a gente enfrenta com a escola. E ela é completamente apaixonada pelas terapeutas em virem, e ela se dedica muito. É muito especial esse lugar. E dá para sentir o ganho dos estímulos corretos, com as profissionais adequadas para cada setorzinho ali, dá para sentir o ganho dos estímulos, né? Nossa, com certeza, assim, você vê a evolução dela diariamente, né? No fim de cada terapia, as meninas têm um olhar muito específico para cada deficiência, né? E elas fazem uma coisa bem focada e descobrem coisas que a gente acreditava que não aconteceria. Por exemplo, a última coisa foi que a Maria Eduarda é alfabetizada e foram elas que descobriram isso. Então, muito importante o trabalho que elas fazem aqui. Até corrida já participou. Até de corrida. Domingo ela participou da corrida do Pernas de Aluguel, junto com a terapeuta. E foi muito legal, ela adorou. Então a gente viu aí o Enzo, a Maria Eduarda, a Giovana, né, passando por todas as estações, né, de fono. A fono é muito essencial aqui no trabalho de vocês. Não por acaso você é uma fono, né, para ter essa visão complexa, né, holística do ser humano, né? Comunicação em si, né? A comunicação. E Márcia, vocês vão fazer então 20 anos, o CAIS vai completar? Isso. E tem um evento especial que você queira compartilhar? Nós vamos fazer uma corrida dia 15 de setembro, lá no Taquaral, né? Uma corrida nossa, vai ser a nossa primeira corrida, né? Então a gente vai colocar nas redes sociais, né? Que cada evento que a gente faz é uma chamada para a causa, né, que é importante. E aí a gente vai tá fazendo essa corrida no dia 15 de setembro, às 8 horas, lá na Lagoa do Taquaral, né? Tudo isso vai ser divulgado através das nossas redes sociais, né? Nós estamos no Instagram, né, OSC CAIS Campinas, temos o nosso e-mail, o www.caiscampinas.org.br, temos o nosso e-mail, cais@caiscampinas.org.br, e o nosso WhatsApp, que é 988001456. Então, colocando CAIS, vocês acham a gente nas redes sociais. Já vai aparecer, né? Tá, e a gente está sempre divulgando nossas atividades, são quase que semanalmente, então semanalmente divulgadas as atividades que a gente faz com as crianças, com os adultos, né? E a corrida é aberta para todo mundo? Para todo mundo. Daí vai ter camisetas, tudo isso a gente vai divulgando nas redes. É, né? Só seguir que é só seguir que a gente vai estar divulgando isso com detalhes. Vai começar agora, dia 1º de setembro, a gente já começa a divulgar. No mês de 20 anos, né? No mês de 20 anos, para comemorar com chave de ouro nossos 20 lindos anos. Graças a Deus, sim, com muita garra. E essa garra eu devo a Deus e devo a minha equipe sensacional, sabe? Assim,
elas são de ouro, essas meninas são, né, eu tenho físio, fono, tenho pedagogas, tenho várias especialidades. Todo mundo quando chega aqui, nem todo mundo é especialista em surdo cegueira, a gente faz a nossa formação aqui dentro, né? Eu sou especializada e vou formando as meninas, elas vão se especializando na área, mas elas já vêm com alguma especialidade. Então, por exemplo, a pedagoga, ela já é professora de educação especial, isso é um pré-requisito. E elas têm Libras, tem as especialistas em Libras, então todas já vêm com a sua especificidade que a gente vai, juntinho, a gente vai aprimorando. É um timaço. Graças a Deus. Parabéns e que sejam muitos mais anos aí Muito pela mais frente. 20. Esses outros 20, não sei com quem vai ser, mas vai ser lindo também, com certeza. Lindo. Eu agradeço muito, muito. E contem conosco sempre. Tá muito bom? Obrigada por nos receber aqui, Márcia. Eu agradeço muito poder mostrar nosso cantinho. Um cantinho muito rico. E para você que nos assistiu e quiser reassistir esse programa ou compartilhar com alguém, é só entrar no YouTube da TV Câmara, nas playlists do Mãos Solidárias. E a gente volta no sábado que vem com uma nova entidade para mostrar o serviço das Mãos Solidárias na cidade de Campinas.